Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo. Primeiro, dar uma justificativa. Eu tive muitos problemas técnicos nessas duas semanas que me impediram de gravar. Além de tudo, eu estou trabalhando dois livros, né? Um livro sobre a história recente da política do Tocantins e outro é um outro livro de contos que eu estou trabalhando. E isso aí tudo ao mesmo tempo, com problema técnico, acabou me impedindo de conseguir fazer, mas estamos aí, estamos de volta e vamos retomar com força aqui nosso trabalho, né? E vamos lá, vamos já sem muito espera. O Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Contra a lei do Estado, 4.240 de 2023. Segundo a OAB, em alguns casos, o aumento foi de mais de 19.000%. Pensa um negócio desse. Ele cita o caso, por exemplo, aqui, ó. é, Olha só, o limite das custas recursais em primeiro grau saltaram de R$ 96 para R$ 18.680, né? No voto do o relator, o ministro Gilmar Mendes, foi sucinto na análise. Ele diz o seguinte: trata-se sem qualquer sombra de dúvidas e sem necessidade de elevados esforços argumentativos de majoração, desculpe, manifestamente desproporcional, revelando-se, pois, inconstitucional, né? Mas olha aí, 19.300% de aumento ali do limite das custas recursais, né, de R$ 96 para 18.680. Então aí, o Supremo Tribunal Federal acolhe parcialmente a ação da OAB do Tocantins e derruba o reajuste aí de mais de 19.000% das custas recursais em primeiro grau no Estado, né? Um negócio sem pé em cabeça, não tem o mínimo cabimento um negócio desse. Bom, o ex-governador Marcelo Miranda, ele anunciou aí que está passando a integrar o gabinete da senadora Dorinha Seabra Rezende, né? Senadora que é pré-candidata a governadora. Ele diz que vai percorrer o estado com a senadora, vai empenhar esforços aí no projeto dela de ser governadora do estado. A Dorinha foi secretária da Educação das primeiras gestões do ex-governador Marcelo Miranda, né? Em 2022 eles se afastaram mais, porque o Marcelo e a Dulce, a ex-primeira-dama, que era deputada federal, candidata à reeleição, o Marcelo era candidato a deputado estadual, resolveram apoiar a reeleição da senadora Cátia Abreu, que foi até algo que surpreendeu na época, né? Mas os dois se reencontraram, se reaproximaram novamente no ano passado, quando a Dorinha, o Marcelo e a Dulce apoiaram a candidatura a prefeita da deputada estadual Jana de Valcari. E agora está aí, o Marcelo vai ser assessor parlamentar do gabinete da Dorinha e vai estar na campanha. Ele disse que não sai do MDB, continua no MDB. O Marcelo não disputará nenhuma vaga o ano que vem. A ex-primeira-dama e ex-deputada federal Dulce Miranda vai disputar uma cadeira da Assembleia Legislativa e não vai ser pelo MDB. Deve ser para o outro partido, um dos mais cotados, é sim União Brasil. E a saída do Marcelo, e esse anúncio dessa aproximação do Marcelo com a Dorinha, ela ocorre em meio aí a uma insatisfação muito grande que está ocorrendo dos históricos do MDB com o presidente regional do partido, o deputado federal Alexandre Guimarães. Eles têm reclamado da falta de diálogo e de movimentação. Apesar que o Alexandre começou dia 24, acho que no sábado, ele começou a reorganização dos diretórios municipais do estado, né? Eu soltei esse tempo atrás, são vários diretórios que estavam vencidos e tal, então a reclamação nesse sentido. E o Alexandre Guimarães começou no final de semana. Além de tudo, o Marcelo se aproxima da Dorinha e a Dorinha e o deputado Carlos Gaguinho vivem um momento de tensão com o Alexandre Guimarães, porque eles têm reclamado que o Alexandre tem se aproveitado da situação de amizade que tem com o ministro da cidade, Jader Barbalho, para se apropriar indevidamente do trabalho deles, Dorinha e Gaguinho,
em prol de unidades habitacionais para o Tocantins. Tem até uma briga no final de semana passada, teria um evento de assinatura de contrato de casas do Minha Casa Minha Vida com o Ministério das Cidades em Palmas, acabou sendo cancelada. A Dorinha disse que tinha a questão do evento dos prefeitos em Brasília, mas nos bastidores diz que houve aí uma movimentação do Alexandre junto ao ministro, e aí foi cancelado. O ministro não viria, viria um representante dele, mas de toda forma foi cancelado. Então o clima não é bom. Além de tudo também, no União Brasil, ao qual o Marcelo se aproxima, tem dois possíveis adversários do Alexandre Guimarães no ano que vem, né, para Senado, que o Alexandre é pré-candidato a senador. E a União Progressista, que foi a união, a junção, uma federação do União Brasil com progressistas, tem dois pré-candidatos a senador. Tem o próprio Carlos Gaguin e tem o deputado federal do Progressistas, o deputado federal Vicentinho Júnior. Os dois são Gaguin e Vicentinho, pré-candidatos a governador, a senador, desculpa, a senador. Bom, o governador Vanderlei Barbosa tem o 19º maior salário entre os governadores do país e o menor da região norte, né? Foi uma pesquisa que foi divulgada agora nos últimos dias, né? E o Republicanos divulgou, o governador Vanderlei tem um salário de R$ 32.518 reais e 44 centavos por mês, e ele fica aí como o 19º no Brasil, em termos de salários maiores, mais altos, mas é o menor salário da região norte do país. O interessante dessa história é que tem uma cobrança do funcionalismo, né, do alto escalão do funcionalismo, naquele coronéis, médicos, auditores fiscais, enfim, profissionais mais de alto escalão, sobre a questão do subteto, né? Eles estão ainda esperando a questão do subteto, que vai vincular o salário deles com o salário do desembargador, né, para te despolitizar o salário desse grupo, né, de pessoas, porque para se entender que quando o governador aumenta o salário, ele aumenta o salário desse pessoal, mas quando diminui, também diminui. Então, ou seja, é um salário que eles veem de forma politizada. Agora, eu acho que é justo o salário que o governador tem que receber, o bom salário para prestar bom serviço. Eu não tenho problema com a questão salarial, não, né? Eu acho que nós temos que ter o resultado da gestão. Eu acho que isso é mais importante. Eu sei que muitos focam em questão de salário. Se o salário fosse o maior problema da gestão pública, nós não teríamos muitos problemas. Nós temos outros problemas muito maiores em termos de gestão pública. E não é o salário. Eu acho que deve ser bem remunerado, sim. Não tenho nenhuma questão em relação a isso, não. Bom, apontado como pré-candidato a governador do PT, o ex-deputado Paulo Mourão está questionando a obrigação do servidor do Estado de ter que abrir conta no BRB, que lembrando, né, que o BRB, o Banco Regional de Brasília, agora vai ser o banco que vai coordenar, administrar o salário, né, receber o salário do pessoal, e aí, mas tem que abrir conta lá, né? Mesmo com a questão da portabilidade, o cara pode receber pelo Banco do Brasil, mas de toda forma me parece que tem que ter conta no BRB, todos terão. E o Paulo Mourão está sugerindo até uma mobilização dos sindicatos, né? E inclusive tem muitos servidores reclamando mesmo, né? Vários já falaram aqui, mandaram mensagem e tal, reclamando disso. Bom, e a eleição 2026 ainda, a Convenção da Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Amarildo Martins, lançou aí duas pré-candidaturas ao Legislativo para o ano que vem. Uma do filho dele, que vai à reeleição, deputado Felipe Martins, e a outra é a deputada estadual da atual secretária de Educação de Palmas e também vereadora Débora Guedes, né? E aí essa convenção aí do Estadual de Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Nação Madureira, no Tocantins, Conemad, né? Lançou essas duas candidaturas. Bom, eu fico muito preocupado com essa intervenção da igreja na política, sabe? Isso é um fenômeno que tem me preocupado muito. Tem nada contra o evangélico, católico, qualquer um pode entrar na política. Agora, o que não pode é a igreja entrar na política. E a gente tem percebido muito isso. As igrejas estão entrando na política, sobretudo as igrejas pentecostais. Isso não é bom.
Eu sou totalmente defensor de um Estado laico que não tem que se misturar os valores religiosos com os valores cidadãos, são coisas muitas vezes diferentes, diametralmente opostas, quando nós entramos na área de costumes, por exemplo, quando nós entramos na área da sexualidade, em que nós temos que respeitar as pessoas. Então, enfim, eu vejo com muita preocupação, com o pé lá atrás, assim, sabe? Nada contra católicos, evangélicos, espíritas, umbandistas, qualquer um pode entrar na política. O que não pode entrar na política é a religião, é a igreja. Mas as pessoas têm, inclusive, o dever, quando tem a liderança, de entrar na política. E nesse aspecto, não vou negar, não. Eu tenho muita preocupação, não vejo com simpatia esse movimento de igrejas pentecostais querendo cada vez mais, dentro daquela ótica da teologia do domínio, que a igreja tome o poder. Não, então o poder tem que ser o cidadão civil, né? Não, sei lá, eu vejo com preocupação. Cada um tem opinião, essa é a minha e não vou esconder. Bom, mais um tocantinense passa a ocupar cargos importantes fora do estado, dessa vez, né? Depois do ex-secretário da Fazenda do governo Marcelo Miranda, o Marcelo Olímpio, que assumiu a Secretaria Municipal de Economia e Planejamento de Anápolis, agora foi o empresário Marco Antônio Costa Júnior, que acaba de se tornar aí secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal na gestão do governador Ibanez Rocha. Olha, nós temos então aí boas novidades, bons nomes, bons quadros. O Tocantins tem muitas boas pessoas para assumirem cargos públicos e estão ocupando os cargos lá fora, né? Não estão vendo espaço aqui, estão buscando, estão sendo chamados e aproveitado o talento que tem lá fora. Isso é ruim para o Estado, né? O Marco Antônio Costa Júnior, ele é filho do meu amigo, empresário Marco Antônio Costa, e parabéns ao Marcos Antônio Costa Júnior, muito sucesso nessa empreitada, ok? E falando de novo sobre essa questão cristã, que eu digo que estou preocupado, né? Porque não é bem cristã, é religiosa, que é muito preocupado. O vereador Tiago Borges está pedindo aí a criação da Frente Parlamentar Cristã, quer dizer, só tem cristão lá dentro da igreja, dentro da Câmara. Então, assim, acho que todos ali praticamente, talvez uma sessão ou outra, são cristãos. Agora nós temos aí uma frente parlamentar cristã, né? Enfim, olha, essa teocracia me preocupa. E demais, não vou negar para vocês, não, é muito. Eu acho que a igreja entrar na política, não as pessoas, repito, as pessoas têm que entrar na política. Agora, quando eu vejo igreja entrando na política, eu me preocupo. Eu acho que não é bom, né? Inclusive, o movimento protestante, ele foi o grande precursor da separação da igreja do Estado. Quando você pega, por exemplo, a igreja protestante que colonizou os Estados Unidos, ela fez questão de separar a igreja e o Estado. Por quê? Porque os imigrantes lá nos Estados Unidos sentiram como é o peso da igreja misturado com o Estado e vira perseguição, como ocorreu com eles na Inglaterra, por exemplo, e de onde eles foram imigrando para os Estados Unidos para formar um novo país, o país da liberdade. Então, assim, o espírito protestante, ele é um espírito laico. Assim, os Estados Unidos é muito claro isso, é um país que nasceu protestante, né, já colonizado por protestantes e marcado pela separação do Estado e da Igreja. E isso foi uma grande contribuição, inclusive, do movimento protestante original lá nos Estados Unidos à humanidade, que é a importância de separar Estado e Igreja. Então, essa mistura não é saudável para a democracia. E esses últimos anos de obscurantismo que nós passamos no Brasil mostrou claro, e nós estamos vendo os resultados até hoje. Então, eu vejo muito nada contra, sabe? O respeito ao vereador Tiago Borges, vereadora Débora, o deputado Felipe Martins, uma pessoa que eu gosto, eu acho que é uma pessoa que eu tenho uma boa relação. Agora, essa mistura de igreja com Estado, ela é maléfica para os interesses do país, para a democracia. Só essa preocupação. Eu acho que tem uma falsa questão por cima disso, que é da família, dos bons costumes, bons valores, e inclusive tem um cheiro, para mim, me perdoe, de farisaísmo.
de muito farisaísmo, sabe? Então, assim, eu vejo com muita preocupação, mas de toda forma, cada um tem um jeito de ver a questão. Espero que sirva só para a gente refletir, que vocês reflitam daí e eu reflito daqui. Todas as igrejas, todas as denominações merecem todo o respeito, mas cada um no seu quadrado. A igreja na igreja, o Estado no Estado. Não tem que misturar política com igreja, e sim política e pessoas. As pessoas podem militar em qualquer religião e na política. Agora, não pode trazer a igreja para dentro da política. E é esse meu ponto. Essa é uma preocupação enorme que eu tenho com esse farisaísmo teocrático que nós vemos nos últimos anos, tá bom? Espero que tenham gostado. Nós voltamos nessa terça-feira. Um abraço a todos e até a próxima.